Before I start, I want to pray. Thank you, Jesus, for your blessing, for your love and your mercy for this service. Amen. We already had a miracle this morning, but yes? Nós já tivemos milagre esta manhã. You don't know it, but I know it. Vocês não sabem, mas eu sei. Because one Bible verse that is crucial in my teaching today Um dos versículos que chave do meu ensinamento hoje was already spoken out by our sister during the worship. já foi falado por uma das nossas irmãs durante a adoração. You can say, yeah, okay, it's just one of plenty, but I like it. Vocês podem dizer, é um de muitos, mas eu mesmo assim gosto. So I see a confirmation, that's good. Portanto, eu vejo uma confirmação. In 2 Timothy 3 verse 2, Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, and I've mentioned these verses very often already, eu já referi este versículo muitas vezes antes. and I believe they are really at the time where we really need to understand them. E creio que nós devemos ter um entendimento claro sobre isto nos tempos em que nós vivemos hoje. Let's just read the first words. E eu vou ler só as primeiras palavras. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful and proud. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos e soberbos. And I believe that's exactly where we are. It's in our time. E eu creio que é onde nós estamos no nosso tempo. We are in the most selfish time probably the world has ever seen. Nós vivemos os tempos de maior egoísmo que alguma vez já existiu. In 1968, an old lady in Norway had a word from God. Em 1968, uma senhora mais de idade na Noruega teve uma palavra de Deus. And it's a very proven prophecy. E é uma profecia, já foi provada, testada. And I only want to read two sections of it. E eu vou ler apenas duas secções dessa profecia. And she says, a lukewarmness without parallel will take hold of the Christians, a falling away from the true living Christianity. Então, ela diz que uma mornidão sem precedentes virá sobre os cristãos de uma forma nunca antes. Christian will not be open for penetrating preaching. Os cristãos já não vão estar abertos à pregação, aos sermões, palavras assertivas. They will not, like in earlier times, want to hear of sin and grace, law and gospel, repentance and restoration. Chegará um tempo em que já não vão querer ouvir falar sobre o pecado, sobre a graça, sobre a lei, o evangelho e o arrependimento. There will come a substitute instead, prosperity, happiness, Christianity. Virão tempos, então, serão substituição por prosperidade e Happiness, joy. Alegria. The important thing will be to have success, to be something, to have material things. O mais importante será ter sucesso, ter algo e as coisas materiais. Things that God never promised us in this way. Coisas que Deus nunca nos prometeu. Churches and prayer houses will be emptier and emptier. As igrejas estarão cada vez mais vazias. And instead of preaching, we have been used for the generations E em vez da pregação, como nós sempre tivemos ao longo das gerações, to take the cross up and follow Jesus. para tomar a cruz e seguir a Jesus, A new thing will come, it's entertainment, art, culture, virá o entretenimento, a cultura da arte, and it will invade churches e invadirão as igrejas, where there should be gatherings for repentance and revival. onde haverá ajuntamentos para arrependimento e avivamento. And this will increase markedly just before the return of Jesus. E isto irá aumentar muito pouco antes da volta de Jesus. Today I really want to share my heart with you. E hoje eu quero compartilhar o meu coração convosco. An old friend, a successful journalist and correspondent with a PhD, shortly sent me a voice message which basically says the following. Um amigo meu, um jornalista com um PhD, um doutoramento, enviou-me esta mensagem de voz. She said, Stefan, I think I have to apologize and ask for forgiveness Ela disse, Stefan, eu creio que eu devo pedir por perdão
because I often could not deal well with your very negative worldview and the severity on your heart. Porque não consegui lidar muito bem com a tua severidade e com os teus pontos de vista negativos sobre este mundo. But maybe I'm wrong about you. Maybe you are a watchman in the desert who must to do his call. Se calhar tu és um baluarte da verdade no deserto e estás a cumprir o teu chamado. And even my spiritual mentor once said, Stefan, why can't you be just more happy? E até o meu mentor espiritual disse, Stefan, por que tu não podes ser mais alegre? But I saw so much wrong happiness in the people and I did not want to be part of this. Mas aqui eu via uma alegria errada à minha volta e não queria fazer parte disso. So I'm full of joy Eu sou uma pessoa cheia de alegria because I have Jesus in my life. porque eu tenho Jesus na minha vida. But I extremely suffer when I see the people and many Christians on this island, Mas a verdade é que eu sofro quando eu vejo muitas pessoas nesta ilha caught in sin, apanhados no pecado, being destroyed by the devil. sendo destruídos pelo diabo. I have a different perspective, Eu tenho uma perspectiva diferente. even different from many Christians I met. E até muito diferente de vários cristãos que eu tenho conhecido. I just cannot enjoy the time of entertainment and earthly pleasures only. Eu não consigo simplesmente ficar quieto perante este entretenimento que eu vejo à minha volta. And many people do not understand me. E muitas pessoas não compreendem. It's maybe because I see and understand things that they don't see and they don't understand. É porque se calhar eu vejo e entendo coisas que eles não veem nem entendem. And I feel things that maybe you do not feel. E eu sinto coisas que se calhar tu não sentes. And even my own family in Germany, my parents or my brother and his family, I think they sometimes think about me that I'm a little bit crazy. Eu até julgo que os meus pais e na Alemanha os meus irmãos olham para mim e se calhar julgam que eu sou um pouco meio louco. Which is harmful for me because you want your family to think good about you. E até confesso que não é algo que me faz muito bem porque tu queres que a tua família goste de ti. The Bible speaks clearly about lukewarmness and spiritual blindness and even a great falling away from the truth. A Bíblia é muito clara sobre a mornidão e ela fala sobre a mornidão e sobre aquilo que é o se afastar desta luz. And I want to share my heart today. E hoje eu quero compartilhar o meu coração convosco. I believe you're all affected by that, E eu creio que todos vós são afetados por isto, including me. incluindo-me a mim. We're all affected Todos nós somos afetados. in a world full of selfishness, Num mundo cheio de egoísmo. in a world full of information overload, Num mundo atolado de informação. in a world full of entertainment. E num mundo cheio de entretenimento. We're all affected. Todos nós somos afetados. And we all come easily in a E lukewarmness. todos nós entramos facilmente na mornidão. We easily can lose our spiritual eyes. Facilmente podemos perder o nosso norte espiritual. And I believe that we not only see it already happening, but we will see much more people losing their faith. E eu creio que não só estamos a ver isso neste momento, mas creio que muitas outras pessoas perderão a sua fé. Because it will become much more difficult to be a Christian and to stand for God's values. Porque cada vez mais tornar-se mais difícil ser um cristão e pautar-se pela a lei do Senhor. We are used to switch on the remote whatever we want to see and whatever we want to hear. Nós estamos muito acostumados a fazer zapping na TV. And our level of acceptance for suffering is nearly zero. E a nossa tolerância em relação ao sofrimento é quase zero. It's hard to get corrected. É difícil ser corrigido. That's what this lady already said. Isto é aquilo que esta senhora já disse. Christians will not be open for penetrating preaching. Ela diz que os cristãos já não estarão abertos à pregação assertiva. But it's my call that we will receive help and that we will wake up and that our eyes are healed.
É a minha missão, que nós sejamos ajudados e que os nossos olhos possam estar abertos para podermos receber. Because we need to get a different, a godly perspective. Precisamos de ter uma visão, uma perspectiva diferente. The world, the people around us, they're in a dramatic, bad condition. As pessoas ao nosso redor estão numa condição dramática. They sin Eles pecam and they suffer from sin. e sofrem pelo pecado. And Sodom and Gomorrah is not a city anymore. Sodoma e Gomorra já não é uma cidade mais. It's a global condition. É uma condição global. And the devil is continuously busy to destroy people, E o diabo está empenhado continuamente em destruir pessoas. their health, A sua saúde, their as families, suas famílias, their mind, a sua mente, their whole life. toda a sua vida. But we cannot see it. Mas nós não conseguimos ver isso. When we look on the streets, Quando olhamos para as ruas, people look well dressed. as pessoas estão bem vestidas. They hide their real conditions behind their pride. Elas escondem a sua condição real por detrás do seu orgulho. But I'm convinced Mas eu estou convencido that the church is in a very bad condition as well. que a igreja está numa condição muito má atualmente. The recognized US prophet Bob Jones once had a visitation from Jesus. O profeta Bob Jones teve uma visitação de Jesus. And Jesus told him that only about 2% of world population will finally be saved. E Jesus lhe disse que apenas 2% da população seriam salvos. Do we understand what this means for Jesus? Será que nós entendemos o que isto significa para Jesus? God sees his own creation getting destroyed right before his eyes. Deus a ver a sua criação a ser dizimada, mesmo perante os seus olhos? Can't you feel the heart of God for people anymore? Será que nós sentimos o coração, o bater de Deus, o coração dele pelas pessoas? Can't we see why Jesus came to die? Será que podemos ver porque é que Jesus veio e morrer? He died for every person on this planet. Ele veio morrer por cada pessoa deste planeta. Do we understand what it means to Jesus when people that once loved him do spiritual adultery and start to love the world and the kingdom of Satan? Será que nós conseguimos entender, compreender o impacto de pessoas que o amavam e começam pouco a pouco a entrar em adultério espiritual e a voltar-se para o mundo? So how often do we think about others in our life? About an unsafe family, about friends, about family members that don't know Jesus? Quão frequentemente nós começamos a pensar nas pessoas que não conhecem Jesus? A nossa família, os amigos, aqueles mais próximos? How often during the week do we think about others and how they suffer? Quão frequentemente nós pensamos sobre os outros em relação a Jesus que estão a sofrer? When I heard this first, I was shocked, but I've heard that 50% of the people of Madeira are in depression. Eu cheguei a ouvir que 50% das pessoas aqui da Ilha da Madeira estão em depressão. Many of them take pills. Muitos deles tomam comprimidos. I don't know if you have ever been in a depression. Eu não sei se tu já tiveste uma depressão. I once was really close to it. E uma vez estive muito próximo disso. And I can just tell you it was so awful. E eu posso vos dizer que foi muito mal. Like your life is totally dead. A tua vida está completamente You morta. don't know why you're here anymore. Não sabes porque é que estás cá mais. You have no hope. Não tens esperança. And this is a condition that is here on this island. E isto é uma condição que está aqui nesta ilha. How often do we think about these people? Quão frequentemente pensamos nestas pessoas? I believe that nearly the whole church on this island, when we see all these churches, probably 100 or whatever, or 50, I think nearly the whole church is spiritually dead. Eu quando olho e vejo tantas igrejas nesta ilha, se calhar 50 ou provavelmente até 100, eles estão espiritualmente mortas. People are caught in their own convictions. As pessoas estão presas nas suas próprias convicções. But the Bible says we shall judge by the fruits. Mas a Bíblia diz que devemos julgar pelos frutos. And there's not so much fruits anymore. E não há mais frutos. So this lady said it's all about success. We read it in 2 Timothy as well. It's all about success. So what is the definition of success from a godly view?
Nós já lemos em 2 Timóteo que tem tudo a ver com o sucesso, mas qual é a definição de sucesso numa perspectiva divina? And in 1 John 3 we read, "The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work." Nós lemos em 1 João capítulo 3 que o motivo pelo qual o Filho do Homem veio é para destruir as obras do diabo. We read in Matthew 28, 19 to 20, Nós lemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19 a 20. "Therefore go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age." So this is our job. Então nós lemos, e portanto a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Are we successful? Estamos a ter sucesso? When was the last baptism? Quando foi o último batismo? I'm still waiting for the next baptism. Eu estou à espera ainda do próximo batismo. Jesus loves people, Jesus ama as pessoas, especially sinners. especialmente os pecadores. Yes, we heard it right. Sim, nós ouvimos, certo. His mission should be our mission. A missão dele deve ser a nossa missão. His heart should be our heart. O coração dele deve ser o nosso coração. And this is what he says in Matthew 9, 11 to 13. E isto é aquilo que ele diz em Mateus 9, 11 a 13. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said, "It's not the healthy who need the doctor, but those who are ill. But go and learn what it means. I desire mercy, not sacrifice. For I've not come to call the righteous, but the sinners." E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: "Porque como o vosso mestre com os publicanos e pecadores?" Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: "Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quer e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento." In verse 13 we read these words, and this was once a prophecy that came into the church in Germany that we visited. A prophet stood up and said, this is God's words, "I desire mercy, not sacrifice." No versículo 13 lemos algo que foi uma mensagem de um profeta lá na Alemanha, e que ela no meio da reunião levantou-se e disse: "Eu desejo misericórdia e não sacrifício." And it touched my heart, E isso tocou o meu coração. because we are not part of a church club, Porque nós não fazemos parte de um clube de igreja. but many churches became a club where we celebrate what we like and love. Mas muitas igrejas tornaram-se um clube que nós celebramos aqui que nós gostamos e amamos. So we pay the church ticket, Pagamos um bilhete, but when it comes to the point to give up something, to suffer, we cannot do it anymore. mas quando chega ao ponto de entregarmos algo e sofrer, já não podemos suportar isso. Today, church is about us and not about the sinners anymore. Hoje a igreja tornou-se algo sobre nós e não sobre os pecadores. But they are still the lost and the slaves of the devil. E eles continuam a ser os perdidos e o alvo do diabo. Church was a place of encouraging each other A igreja era um lugar de encorajamento to continue to do the job of Jesus, para continuar a fazer a obra de Jesus. and not to celebrate that we are saved E não para simplesmente celebrar, nós somos salvos. only. Somente. We can do that, Podemos fazer isso. and we have a reason to do that, E temos um motivo para isso. but Jesus came for the sinners Mas Jesus veio para os pecadores and for those who really need him. e para aqueles que realmente precisam dele. So do we have this mercy? Será que nós temos esta misericórdia? Or did our heart lose the fight Ou será que o nosso coração deixou de batalhar by all the selfishness around us that was impacting us? por todo o egoísmo que está ao nosso redor, que nos tem afetado? The Bible says that our thoughts are a mirror of ourselves. A Bíblia diz que o nosso pensamento é um espelho de nós mesmos. And when you only think about your new sports car, E quando tu pensas somente no carro desportivo, it says something about yourself. diz algo sobre ti mesmo.
In Mark 12:33, Em Marco capítulo 12, versículo 33, it's again a confirmation of the verses before. é uma vez mais uma confirmação dos versículos que já lidos. It says to love him with all your heart, with all your understanding, with all your strength. E que é amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a tua alma e todas as tuas forças. And this was the word your wife had this morning. E esta foi a palavra que a tua esposa teve esta manhã. And I'm not sure if she's spoken out the second part of the verse. Eu não tenho so. She doesn't think so. Because there it says, and to love your neighbor as yourself. Yes, she did. She did, yes. Yes, she did. She did? Yes. Is more important than all burnt offerings and sacrifices. E és que amar todo o teu coração, todo o teu entendimento, a tua alma e todas as tuas forças, e amar o próximo como a ti mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. But what does these burnt offerings and sacrifices stand for? Mas o que significam estes holocaustos e sacrifícios? It stands for the club thing, Mas isto tem a ver com isso, coisa de clube. the things that we easily do, what we like to do, the traditions, Mas tem a ver com as coisas que nós fazemos, as tradições, the things to do to, some people do to look holy, as coisas que as pessoas fazem para parecerem santas, the things we know that Jesus likes them as well. as coisas que Jesus sabe que as pessoas gostam, Sacrifices and offerings are good, sacrifícios e ofertas são coisas boas. but without mercy, it's nothing. Mas sem misericórdia, isso não é nada. Without the right heart at the right place, it's worthless. Sem o coração certo, no lugar certo, isso não And I tem just valor. want to remember when Jesus said, when the people said, but didn't we do in your name? And he says, I don't know you. Eu quero vos lembrar aquilo que quando os discípulos disseram, nós fizemos isto e aqui no teu nome, e Jesus diz, não me lembro de vós. Do we really still have mercy and love for others? Sentimos ainda amor e misericórdia, compaixão pelos outros? Or are we already a victim of our time? Ou será que nós somos uma vítima deste tempo? And everything is about our lives, E tudo tem a ver com as nossas vidas, our career, a nossa carreira, our good feelings. os nossos bons sentimentos. To be honest, I believe that we all can have the greatest time of our lives together E eu realmente creio que todos nós podemos juntos ter o melhor momento da nossa vida when we all start to serve the people of this island in unity quando podemos juntos poder servir as pessoas desta ilha in the name of Jesus. no nome de Jesus. And we will see miracles, E nós iremos ver milagres and we will see God taking care of our lives and our needs, e veremos Deus a tomar conta das nossas necessidades, because His word is true. porque a sua palavra é verdadeira. It works. Funciona. Trust me. Confia em mim. Matthew 6:33 is true. Mateus 6:33 é verdadeiro. It says, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these other things will be given to you as well. Mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. I want to repeat it. We standing before the best times of our life, Eu quero repetir isto novamente. Nós estamos perante os melhores tempos da nossa vida. when we do the will of God. Quando fazemos a vontade de Deus, It might hurt here a little bit, pode incomodar um pouco, might be a little bit sweaty, pode ser um pouco esforçado, there might be less times for our own dreams and visions, for our own life and our own selfish future. pode significar um pouco menos de tempo para os nossos desejos e sonhos egoístas sobre o nosso futuro, But we will have joy together like we would never have. mas teremos gozo e alegria juntos como nunca tivemos. It will be really fun. E será algo muito porreiro. When you see people coming in Quando vemos pessoas entrando from destroyed marriages, de casamentos destruídos, destroyed from drugs, destruídos pela droga, and they smile again, e voltam a sorrir, and they celebrate Jesus, a celebrar Jesus, then you understand why you're here. então entendemos porque é que nós estamos aqui. It's wonderful. É maravilhoso.
So if we want to be successful, E então, se nós queremos ter sucesso, and we look only on earthly success, e se olharmos apenas para sucesso terreno, the Bible tells us that all achievements will fade away, a Bíblia diz que tudo o mais não terá valor. and there's nothing that we can take with us. E não há nada que possamos levar connosco. But in Matthew 6:19 to 21, Mas em Mateus 6, 19 a 21, the Bible helps us. a Bíblia ajuda-nos. It says, "Do not store up for yourself treasures on earth, where moth and vermine destroy, and where thieves break in and steal, but store up for yourself treasures in heaven, where moth and vermine do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there will be your heart. There your heart will be also," it says. Não juntaste tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. So today you can look to me as a advisor for your finances Hoje podem olhar para mim como um consultor financeiro and for your success, e para o vosso sucesso. because I want to motivate you to gain real success. Porque eu quero motivar-vos a alcançar verdadeiro sucesso. I want to see us permanently rich Eu quero ver-vos permanentemente e ricos in all eternity. na eternidade. And I know that even here on earth, nothing brings more life than the blessings of God. E eu sei que aqui nesta terra nada traz mais vida do que as bênçãos de Deus. It doesn't mean that we have to become rich like many churches say. Isso não significa que tenhamos que ser ricos como muitas outras igrejas. Sometimes a villa looks like a jail on earth. Às vezes a nossa vila, o nosso resort de luxo parece uma prisão. But if God prepares our hearts, Mas se Deus prepara os nossos corações, why not? por que não? My villa is waiting for me. O meu verdadeiro mansão está à minha espera. And in some years, I don't know how many, E dentro de alguns anos, eu não sei quantos, Jesus comes back soon, can be soon. e se Jesus voltar breve, I will see your villa and your house, and we will have a good time there. eu verei a tua casa, a tua morada, a tua moradia, passaremos um bom tempo juntos. The Bible speaks about eating and drinking in Yeah. heaven, A Bíblia fala sobre comer e beber no céu, and I want us to have the biggest houses in town. e eu quero que tenhamos as maiores casas na cidade. But this is how it works. Mas é assim que funciona. Can it be success to suffer? Será que sofrer pode ser um sinal de sucesso? In Philippians 1:29 it says, Em Filipenses capítulo 1, versículo 29, Philippians 1:29, Filipenses capítulo 1, versículo 29. "For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in him, but also to suffer for him." Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. It's part of the business. É parte do negócio. And some people suffer a lot to get their nice sailing yacht or a big car or a big house. Muitos sofrem para terem o seu grande iate, o seu bom carro, ou a sua grande casa. The Bible says that the yoke is light on our shoulders. A Bíblia diz que o fardo é leve nos nossos ombros. In Matthew 23:11, E em Mateus 23, capítulo 11, it's also about success. também tem a ver com sucesso. It just says, "The greatest among you will be your servant." Então Mateus 23, 11 diz simplesmente, porém, o maior dentre vós será o vosso servo. So very often the Bible has a totally opposite perspective than the earth. E muitas vezes a Bíblia tem uma perspectiva, parece ao contrário da perspectiva terrena. Because in the earth all people want to be big and leaders
Porque na Terra todos querem ser grandes, querem ser líderes. And the Bible says the greatest is the one that serves the most. E a Bíblia diz que o maior é aquele que mais serve. So I believe the definition of real success is to being a child of God and doing His will. E eu creio que a verdade da definição de sucesso é ser um filho de Deus e fazer a sua vontade. And in this time we do everything not to fall away from the truth. E fazer tudo neste tempo para não decair dessa verdade. We serve with a heart of mercy and love. Servimos com um coração de misericórdia e de amor. And give deeds to it by seeking His kingdom first. E damos fruto a isso, buscando em primeiro lugar o seu reino. It's important. É importante. So we're doing this church now for 1 year. Estamos nesta igreja há pouco mais de um ano. And so not many came to me in the last year and said, Stefan, how can I serve the church the most? E não muitos vieram ter comigo e dizer, Stefan, como é que eu posso servir a igreja? I know we don't want to be criticized, E eu sei que nós não queremos ser julgados, but it's my love for us that we receive the truth mas é do meu interesse que possamos receber a verdade. and even if I have to suffer for that. Ainda que eu tenha que sofrer por isso. When we look back the last year, for me it often feels more like your church cannot give what we desire for. Quando eu olho para trás, é mais ou menos isto. A tua igreja não consegue te dar aquilo que tu desejas. Your church is not what we think how a church has to look like. A tua igreja não tem aquilo que aparenta ou que devia ter para ser uma grande igreja. Church is a place where we, as a family of God, can meet. A igreja é um lugar onde a família de Deus se pode reunir. It's a place where we meet God. É um lugar onde nós encontramos Deus. It's a place where God wants to bless us. É um lugar onde Deus nos quer abençoar. But His idea is that we work for His kingdom. Mas a ideia é trabalhar para o seu reino. And that the joy that we have in our lives can overflow to others. E a alegria que possamos sentir por Ele seja de servir os outros. And I said this before here. E eu já disse isto aqui anteriormente. I would rather look like a bad loser in this world, Eu prefiro parecer um perdedor neste mundo, um derrotado, but see His church being healed and the kingdom of God growing. mas ver a sua igreja ser curada e o seu reino a crescer. And I still believe in my heart that really God wants to have a church of losers. E eu creio firmemente no meu coração que Deus quer uma igreja de derrotados. People say, let us be losers. E onde as pessoas possam dizer, vamos ser Because derrotados. when we are losers, He is even greater. Porque quando nós somos perdedores derrotados, Ele ainda se torna maior. Let us be willing to look like losers. Tenhamos o desejo de podermos parecer perdedores. But let it all be about Jesus and about the sinners that need His grace. Mas que tudo tenha a ver com Jesus e a sua graça para com os pecadores. In John 9:40 to 41, E em João 9, 40, 41, it says, Some Pharisees who were with Him heard Him say this and asked, What are we blind to? e João 9, 40, 41 diz, aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isto disseram também, nós somos cegos? And Jesus said, If you were blind, you would not be guilty of sin. Disse Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado. But now that you claim you can see, your guilt remains. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. It's a very hard word. É uma palavra muito dura. We can be very grateful for Pharisees because they've done a very good job to write down the gospel, the Old Testament, they have done a very good jobs. Nós devemos estar um pouco gratos com os fariseus porque eles fizeram um bom trabalho, escreveram o Velho Testamento, deixaram registros. But they did something wrong. Mas eles fizeram algo errado.
they became spiritual blind. Eles tornaram cegos espirituais. And when we look into the book of Revelation, E quando nós lemos o livro do Apocalipse, Revelation 3:14 to 22, Apocalipse 3, versículo 14 a 22, it's about the church in Laodicea. é sobre uma igreja em Laodiceia. And last year, when I was in Germany, twice I also spoke about this church. E eu, quando estive o ano passado na Alemanha, 2 vezes eu falei sobre esta igreja. And I think it's important to understand what is really happening here in this church. E eu creio que é de suma importância entendermos o que se passa aqui nesta igreja. And let us read this together. It's the last verses before I come to an end. E vamos ler isto juntos, são os últimos versículos para chegarmos a um fim. To the angel of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen, the faithful and the true witness, the ruler of God's creation. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. I know your deeds, Eu sei as tuas obras, that you are neither cold nor hot. que nem és frio, nem és quente. I wish you were either one or the other. Oxalá foras frio ou quente. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I'm about to spit you out of my mouth. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. And this shows a problem in verse 17. E isto mostra um problema aqui neste versículo 17. There's a problem with real blindness, a disease, and a spiritual blindness. Existe aqui uma associação real entre cegueira física e cegueira espiritual. Because spiritual blindness is a disease that you don't know when you have it. Porque cegueira espiritual é uma doença que tu não sabes quando a tens. So this church, they were full of joy and they had feelings of great success. Esta igreja estava cheia de gozo e tinha um real sentimento de sucesso. They said, we are so happy, we do not need a thing anymore. E eles diziam, fomos tão abençoados que nós não precisamos de mais nada. They were not aware about their spiritual blindness. Eles não estavam cientes da sua cegueira espiritual. As the Pharisees were not aware of their spiritual blindness. Assim como os fariseus não estavam cientes da sua cegueira espiritual. As we are not aware of our spiritual blindness. Assim como nós não estamos cientes da nossa cegueira espiritual. I believe it's our major problem. E eu creio que isso é nosso problema, é um problema maior. It's my major problem. É o meu problema grande. But I believe the Bible is always true and right. Mas eu creio que a Bíblia está sempre certa e errada. And I believe we need to trust the Bible. E eu creio que nós devemos confiar na Bíblia. When the Bible speaks that we live in this time of selfishness, Quando a Bíblia fala que vivemos neste tempo de egoísmo, the time of lovers of money and boastful of proud, quando vivemos em tempos de sermos amantes de nós mesmos, do dinheiro, do orgulho, da soberba, then we know this also can touch us. e então sabemos que isto também nos pode afetar. Let's read what God says to this church. E vamos ler o que é que Deus diz a esta igreja. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so that you can become rich, and white clothes to wear, so that you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so that you can see. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo,
para que te enriqueças e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. So what do I do today? I said I want you to be rich. E o que é que vamos fazer hoje? O que é que eu disse? Que eu quero que vocês se possam tornar ricos. But another success, another wealth. Mas é um outro tipo de sucesso, outro tipo de riqueza. It says, "Those whom I love I rebuke and discipline, so be earnest and repent." E eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. I don't know about your life, Eu não sei sobre a tua vida, but in my life I had to go through many crises. mas na minha vida eu tive que passar por muitas crises. And I very often thought, God, I'm not a sinner. E muitas vezes eu dizia, Deus, mas eu não sou um pecador. I love you. E eu te amo. Why do I have to suffer so much? Por que é que eu tenho que sofrer tanto? But here it says, Mas ele disse, "Those whom I love I rebuke and discipline." aqueles a quem eu amo, eu repreendo e castigo. And many crises in our lives, E muitas crises na nossa vida, we needed them to stay close to God. foi necessário para nós ficarmos próximos de Deus. And some of us might probably only be saved one day because we had tragedies in our life and we shouted to Jesus and we were close to Him. E se calhar muitos de nós chegamos a Jesus porque tivemos alguma crise e houve um dia em que nós gritamos por Ele. In verse 20 it says, "Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me." Again, we had this word about eating this morning. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. 21, "To the one who is victorious, successful, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne." No 21 diz, ao vencedor, ao que tem sucesso, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Last Sunday we spoke about hearing the voice of God. Domingo passado falávamos sobre ouvirmos a voz de Deus. We must be very sensitive to His voice. Devemos estar cada vez mais sensíveis à sua voz. We really need to hear what His voice says in these last days, Precisamos muito ouvir o que é que a sua voz diz nestes últimos because we dias. do not want to miss it. Porque nós não queremos falhar. We do not want to just be watchers of the last revival. Nós não queremos ser simplesmente observadores do último We avivamento. want to be in the team of His last revival. Nós queremos fazer parte da equipa do último avivamento. I believe we are the rich church that is mentioned. We are the rich church of the 7 churches that are mentioned in this book of Revelation 2 and 3. Eu creio que nós somos a 7ª igreja destas igrejas que está no livro do Apocalipse 2 e 3. And I believe spiritual blindness is our main problem. E eu creio que cegueira espiritual é o nosso maior problema. It might be a little bit more, a little bit less, Pode ser um pouco mais, um pouco menos, but for me, to be honest, for me it's already too much if I know that I suffer from that disease. mas para mim já é suficiente demais se eu sei que sofro dessa doença. So what can we do? E então o que é que nós podemos fazer?